identidades polinomiales. Bueno, entonces doy la bienvenida al doctor Mateus. Adelante, Mateus. Mucho gusto. Olá, buenas tardes. Eu vou falar em português, mas vou tentar falar devagar para todos entenderem, né? Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok. Bom, então a ideia dessa minha palestra, como ela não é de topologia, né? Eu sou da área de álgebra, né? Eu fiz uma breve introdução, né? Não avancei tanto nos conceitos, né? Até por não ser de topologia, mas para dar uma ideia, né? Inicial do que se trata. Está dando para ver o compartilhamento? Sim? Bom, então vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho da minha área, que é a respeito de identidades polinomiais, né? Então, é dentro da álgebra. Então, vou começar, né, falando um pouquinho o que é uma PI-álgebra. A gente chama essa estrutura, né, que é o estudo de PI-álgebra. Esse termo PI, que vem aí no nome do conceito, né, vem do inglês, vem de Polynomial Identities, identidades polinomiais, né. Assim, uma PI-álgebra, né, ela estuda álgebras com identidades polinomiais. Então, ao longo da palestra, né, eu vou explicar um pouquinho o que é uma identidade polinomial e o que vem a ser, então, essa PI-álgebra. Bom, os primeiros resultados, né, apareceram com Den e Wagner. E o interesse geral, né, por essa teoria se iniciou em 1948. Então, ela tem cerca de 60 anos, com os estudos, né, do pesquisador chamado Kaplansky. Mas, sobre PI-álgebras, né, um advento maior, assim, mais pesquisas, né, a respeito dessa teoria, se iniciou entre os anos de 60 e 70, a partir dos primeiros livros que surgiram aí, de Jacobson e Processi. Bom, então, eu vou começar, né, falando o que é uma álgebra, né? Muitas vezes a gente não vê esse conceito, né? Às vezes lá nos cursos de álgebra para em módulos, né? Vê anéis, grupos, e muitas vezes eu tenho alguns colegas, né, que não viram o que era uma álgebra, por exemplo, né? Por exemplo, eu fui ver na minha disciplina obrigatória do mestrado, eu não vi, né? Eu vi só depois, né, fazendo as disciplinas específicas. Então, uma álgebra... Bom, então, ao longo de toda a palestra, né, o K vai ser um corpo. E eu vou supor aqui de característica zero, só para ficar mais fácil, né, de fazer os resultados. Então, uma álgebra ela é um espaço vetorial que, além da multiplicação por escalar, a gente coloca um produto. Basicamente, é essa a estrutura. Então, aqui eu estou relembrando um pouquinho o que é um espaço vetorial. Então, ele é um conjunto A, não vazio, com duas operações. A soma, então pega dois elementos de A e soma, né? E a multiplicação por escalar. Pega um elemento do corpo e vai fazer alfa vezes um elemento do espaço vetorial, né? E o espaço vetorial, então, ele satisfaz algumas propriedades, que são todas essas aqui, né? Associativa, comutativa, existe elemento neutro, elemento inverso para soma, distributiva com os escalares, né? Então, isso é um espaço vetorial só para a gente relembrar lá da álgebra linear, algo bastante básico, né? Então, a gente chama, né, de um K espaço vetorial, dependendo aqui do corpo que se tome, né? Reais, complexos, aqui no caso da característica zero, ou qualquer outro corpo. No final, eu vou falar um pouco de alguns resultados que tem para quando não é de característica zero, né? Mas para entendermos aqui os conceitos, vamos supor que é característica zero. Bom, então,
um espaço vetorial é uma álgebra se ela tem, além da soma e da multiplicação por escalar, um produto, né? Que a gente chama de multiplicação, ou produto. Então, ele pega dois elementos do espaço vetorial e faz o produto entre eles. E tem que ser válido algumas propriedades, que é essa distributiva aqui, né? Então, distribui pelos dois lados. A gente pode multiplicar os escalares dessa maneira aqui. E são essas as propriedades. Então, alguns exemplos aí de álgebras. Todo corpo é uma álgebra, em particular uma K-álgebra, né? Basta tomar ali o corpo base como sendo o próprio K. Aqui, Mn de K são as matrizes de tamanho N, né? Com entradas no corpo K. E UTN de K são as matrizes que são triangulares superiores. Então, upper triangular matrices, né? Então, são as triangulares superiores, eu vou usar essa notação. Bom, então, a gente viu o que é uma álgebra. Então, uma álgebra é um espaço vetorial com um produto. Agora, o próximo tópico é o que é um polinômio. Então, antes eu estava falando de identidades polinomiais. Então, o primeiro ponto é vermos o que é um polinômio. Bom, então a gente considera o que a gente chama de um alfabeto, feito por algumas letras. Então, pego ali x1, x2, x3, xn, assim por diante. Então, algumas variáveis que eu estou chamando aqui de letras, na teoria lá a gente chama isso de um alfabeto. Forme palavras com essas letras. Então, por exemplo, aqui, x1, x2, x5 é uma palavra, x2, x1, x3, x1, outra palavra, x5, x5 é outra palavra. E convém observar que x1, x2 e x2, x1 são duas palavras que são diferentes. Então, não é comutativo, digamos assim, né? Bom, então, o que vai ser um polinômio? Então, a gente vai pegar algumas dessas palavras que a gente formou e vai fazer uma combinação linear delas. Então, vai fazer um escalar no corpo, ó, todos os escalares aqui são do corpo. Então, um escalar vezes uma palavra, mais um outro escalar vezes uma palavra. Vai fazer uma combinação linear. Esse elemento resultante se chama polinômio. Então, é um polinômio que não necessariamente é comutativo, não necessariamente é associativo, é construído dessa maneira assim, né? Pega algumas letras, forma palavras e soma, coloca um escalar na frente, vai dar um polinômio. Então, aqui um exemplo. x2, x1, x2, x2, então peguei uma palavra aqui, mais 5 vezes x1, x4, menos 3 vezes x4, x4, x2, x3. Então, esse é um exemplo de polinômio. Bom, aqui, veja que ele depende das variáveis x1, x2, x3, que está aqui, e x4. Então, a gente escreve assim, P de x1, x2, x3, x4. Como se fosse ali as funções, né, de várias variáveis, escreve as variáveis que estão dependendo ali daquele polinômio. São as variáveis dependentes, né? Bom, um polinômio especial que a gente vai usar aqui nessa palestra se chama comutador, né? Então, que a gente denota aqui entre colchetes. E então, o que é o comutador de x1 e x2? É o produto de x1 com x2 menos x2 com x1. Certo? Então, quando a gente iguala isso a zero, é a mesma coisa que a gente poder comutar essa expressão, né? Ele transforma meio que a álgebra em comutativa. Então, por isso que ele se chama de comutador. Bom, então, visto o que é um polinômio, já o que é uma álgebra também, a gente pode falar, então, agora do conceito de identidade polinomial. Então, o que é uma identidade polinomial? Bom, então, a primeira pergunta que eu faço para a gente ver o que é, de fato, uma identidade polinomial é essa daqui. O que acontece quando nós substituímos as letras x1 e x2 aqui no comutador por dois elementos do corpo? Né? Então, eu peguei aqui dois elementos do corpo, então sejam A e B pertencentes a K. Nós temos, então, que o comutador de A com B, então, por definição, é AB menos BA. Como no nosso corpo aqui, uma das propriedades é um corpo ser comutativo, né? Então, isso é AB menos AB que vai dar zero. Então, observa o que aconteceu. A gente tinha esse polinômio aqui,
substituiu por elementos do corpo e deu 0. Certo? Então, aqui, como eu comentei, né, usamos o fato de K ser comutativo. Então, nós mostramos que esse polinômio aqui, o comutador, ele se anula sempre que substituirmos essas letras aqui por quaisquer elementos que estão no corpo K. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Então, quando eu substituir por elementos do corpo, deu 0 aquele comutador. Agora eu vou mudar a pergunta e vou, em vez de substituir as variáveis aqui x1 e x2 por elementos do corpo, vamos substituir por matrizes. Tá? Então, eu vou pegar um outro programinha aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos só... Então, a gente tem o nosso polinômio, que é o x1, x2. E eu vou substituir o x1 e x2 por algumas matrizes aí genéricas. Vamos colocar aqui A, B, 0 e C. Então, são matrizes que são triangulares superiores, né? A gente queria substituir em U, T, N, né? E x2, vamos substituir aqui, vamos pegar assim, x, y, 0 e z. Bom, quando eu fizer o produto aqui, ó, vamos desenvolver aqui o comutador. Então, lembrando que, por definição, ele é x1, x2 menos x2, x1. Certo? Então, eu vou substituir aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu vou fazer P dessas duas matrizes ali, de x1. Então, vamos chamar assim, vamos chamar esse aqui de A1 e A2, só para ficar mais fácil aqui de ver. Então, essa vai ser o A, vamos chamar de A e B. A e B. Então, aqui a gente vai fazer P de A e B. Então, o que vai acontecer? Vai ser esta matriz aqui, vezes esta, menos esta daqui, né? B com A, vezes esta daqui. Aqui é o produto usual, tá? Usual de matriz. Então, aqui o que vai acontecer? Aqui, então, vai dar AX mais B vezes 0. Aqui AY mais B vezes Z. Aqui embaixo, 0, né? Aquela triangular superior. Aqui vai dar C vezes Z. Então, o produto usual aqui dessas duas vai dar isso daqui, né? Agora, dessas outras duas, aqui vai dar x vezes A, mais 0. Aqui vai dar xb mais yc. Aqui 0. E aqui z vezes c. Então, como que vai ficar a matriz aí resultante? Então, ó, como aqui são elementos do corpo, aqui a gente tem, eles são comutativos. Então, ax menos xa, aqui vai dar 0. Embaixo aqui vai dar 0. Na outra variável aqui da diagonal também vai dar 0. E aqui vai dar um elemento que, vocês, se vocês perceberem, não é nulo. Ó. A y não aparece aqui, nem BZ, nem esses aqui aparecem aqui. Então, aqui vai dar algo que não é necessariamente nulo. Então, quando a gente fez o produto dessas duas, né, agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Só deixa eu colocar aqui em tela cheia de novo. Então, ó, o que aconteceu quando a gente substituiu as variáveis, né, por matrizes de UT2? Então, deu algo nesse sentido aqui. Né? Aqui deu 0, aqui sempre vai dar 0 no produto, e aqui algo que não é necessariamente nulo. Então, veja que aconteceu algo diferente do que a gente fez antes quando substituiu por elementos do corpo. Antes, quando eu substituí esse polinômio por elementos do corpo, já deu 0, não tinha outra possibilidade. Aqui não, aqui deu uma variável que não deu nulo. Bom, mas quando eu fizer esse comutador aqui, vezes um segundo comutador, e substituir por matrizes que estão aqui, aí vai acontecer isso e isso, e quando eu faço o produto, vai chegar na matriz nula. Então, para esse caso de UT2, eu precisaria de 2 comutadores. Um produto de 2 comutadores, e eu ia chegar na matriz nula.
Então, o que a gente pode concluir disso? Então, nós mostramos que o polinômio, que esse daqui, x1, x2, x3, x4, é zero, sempre que nós substituímos as variáveis por matrizes aqui em UT2. Bom, então, antes de verificar o que a gente... de dar os nomes formais, né, para o que a gente fez, eu vou definir, então, o que é a identidade polinomial. Que o que a gente fez, na verdade, é mostrar que esse P aqui é uma identidade polinomial para UT2, e que quando a gente tinha apenas um comutador, ó, e substituímos por elementos do corpo, deu zero. Então, esse daqui é uma identidade polinomial para o corpo. Então, formalmente, uma identidade polinomial é o seguinte. Você vai ter um polinômio f em algumas variáveis e há uma álgebra, né? Nós dizemos que f é uma identidade polinomial para A se quando a gente substitui as variáveis por quaisquer elementos da álgebra, isso dá sempre zero. Então, isso é uma identidade polinomial. Então, faz sentido, né? Uma função, né? Quando a gente busca, né, os valores que dão zero, a gente meio que chama de identidade, né? Ser identidade é algo que dá zero, né? Matematicamente falando, né? Então, aqui é esse o sentido do nome. Você vai pegar um polinômio, substituir por elementos da tua álgebra e vai dar zero, né? Bom, nós dizemos que a álgebra A é uma PI-álgebra se satisfaz alguma identidade polinomial. Então, se eu encontrar alguma identidade polinomial, né, dentro da álgebra, a gente chama ela de PI-álgebra. Então, por exemplo, esse comutador aqui é uma identidade polinomial para cá, porque a gente fez a conta lá, substituiu por elementos do corpo e viu que dava sempre zero, independente de quais elementos. Então, como K é uma álgebra, esse elemento aqui é uma identidade polinomial, o K vai ser uma PI-álgebra. Esse elemento aqui, a gente viu que ele não é uma identidade polinomial para UT2, porque quando eu fiz a conta lá com o produto das matrizes, ficou uma variável, né, aqui voltando só para relembrar, ficou essa variável aqui, ó, que podia ser não nula. Então não deu zero no final. Então esse elemento aqui, esse polinômio sozinho, ele não é uma identidade polinomial para esse daqui, para UT2. Agora, quando a gente multiplicar por dois comutadores, pegar o produto de dois comutadores, ele vai ser. Então é isso que eu escrevo aqui. Então isso tudo a gente já verificou antes ali, né? Esse é uma identidade para cá, esse não é uma identidade para UT2, e esse daqui é uma identidade para UT2. Bom, então os conjuntos K e UT2 são duas PI-álgebras. Por quê? Porque tem identidades que não são nulas ali dentro. Tá? Bom, a pergunta que se faz ali na teoria é, depois que eu encontro uma identidade, quais são todas? Essa é a pergunta natural, né, a se fazer. Eu consigo descobrir todas elas para uma álgebra qualquer? Né? Isso que a gente se pergunta e que vai ser o caminho agora para eu mostrar um pouquinho para vocês como que faria isso. Bom, então eu peguei aqui o polinômio, aquele que a gente viu, que era uma identidade para UT2, então um produto de dois comutadores, né? E vou pegar G e H, dois polinômios, quaisquer. Quando eu multiplicar essa identidade aqui, né, por polinômios aqui à esquerda ou à direita, quando eu fizer a substituição por matrizes, o miolo aqui vai dar zero. Então, independente do que eu coloque aqui ou aqui, continua sendo uma identidade polinomial. Então, se eu descubro uma e multiplico a esquerda e a direita por polinômios, continua sendo. E mais, se eu substituir as variáveis também por polinômios, quaisquer variáveis aqui por polinômios, também vai continuar sendo. Certo? Porque, ó, quando eu colocar um polinômio aqui, depois que você substituir os elementos da álgebra, vai dar um elemento da álgebra, aqui também, aqui também, aqui também. Então, no fundo, vai cair na identidade que você tem. E vai dar zero aqui no miolo também. Então, assim que a gente descobre todas, é multiplicando os lados por outros polinômios, né? E substituindo variáveis por polinômios também. Então, por exemplo, ó, esse polinômio grandão aqui que eu peguei, ó, aqui eu coloquei uma constante 5, aí coloquei um polinômio aqui à esquerda,
vezes um comutador de alguns polinômios, vezes o segundo comutador de alguns polinômios, vezes um outro monômio. Mais 3, um outro polinômio à esquerda, um comutador e um outro polinômio à direita. Bom, quando a gente substituir isso daqui por matrizes que estão em UT2, aqui o miolo vai dar 0, porque vai ser uma conta semelhante à que a gente fez antes. Aqui também. Então, independente do que aconteça aqui dos lados, sempre vai dar 0. Então, esse polinômio aqui é uma identidade polinomial também para UT2. E nesse caso, a gente diz aqui que essa daqui é uma consequência daquela anterior que a gente tinha. Bom, para UTN, já está totalmente descoberto quais são as identidades polinomiais, né? Em 1971, o Maltsev provou, né, que todas as identidades polinomiais são geradas por essa daqui. Então, se eu fizer uma brincadeira ali, vou escrever um polinômio qualquer, né, substituo por matrizes triangulares superiores 2 por 2 e deu 0, ela vai ser uma consequência dessa daqui. Então, ou eu vou multiplicar por polinômios do lado, ou vou estar substituindo as variáveis por polinômios, vai sempre ser uma consequência dessa dali. Então, isso já está provado que todas as identidades surgem a partir dessa daqui em UT2. Bom, se subirmos a dimensão da matriz, 3, 4, n em geral, vai ser um produto de n comutadores. Então, veja que aqui era um produto de 2. Então, se subir a dimensão, vai ser um produto de n comutadores. Então, isso também já foi provado aqui nesse mesmo artigo, que produto de n comutadores gera todas as identidades para UTN de K. Bom, então, para UTN, está tudo descoberto, né? Não tem mais nada o que ser feito. E a pergunta é para matrizes 2 por 2. Então, já vou adiantando que para matrizes 2 por 2, ainda a gente tem vários problemas em aberto. Parece que é simples, né? Uma matriz 2 por 2, substituindo um polinômio, mas dependendo da característica do corpo que você pega, ainda tem problemas em aberto. Não foi conseguido fazer as contas, né? Desenvolver as contas de modo que se descobrisse todas as identidades polinomiais. Até foram encontradas algumas e tal, mas todas ainda não foram encontradas. Então, tem alguns problemas abertos até mesmo para matrizes 2 por 2. Eu vou dar uma ideia aqui do que já foi feito, né, nesse campo para essas matrizes. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho do que eu pesquiso, né, e também alguns problemas em aberto. Só deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Mais meia hora ainda. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Beleza, então para matrizes 2 por 2, a gente tem alguns polinômios que foram descobertos, né, serem identidades. Então, esse daqui é um deles. É um comutador, de um comutador ao quadrado, que é fazer o comutador vezes ele mesmo, né, de x1, x2, x3. Esse polinômio aqui, ele ficou conhecido como polinômio de Hall. Então, o Hall polinômio aí. Eu vou mostrar aqui como que foi provado que ele é uma identidade polinomial. Esse daqui teve uma técnica por trás, bastante elaborada, né? Não foi apenas substituindo matrizes aqui, foi usando o polinômio característico e foi descoberto que ela era uma identidade. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente toma uma matriz 2 por 2, então, o que eu tenho que fazer primeiro, né, para provar que ela é uma identidade? Pegar quaisquer matrizes 2 por 2 e substituir aqui, né, e mostrar que dá 0. Então, aqui foi pego uma matriz, né, 2 por 2, e foi pego o polinômio característico. Então, se vocês lembrarem lá da álgebra linear, né, o polinômio característico vai ser o lambda quadrado menos o traço de A vezes lambda mais o determinante de A. Então, dados duas matrizes, pelo teorema de Cayley-Hamilton, a gente sabe, né, que quando eu fizer o polinômio característico aplicado nesse comutador, isso daqui vai dar 0, né, porque o teorema de Cayley-Hamilton afirma isso, né.
Bom, então eu vou substituir aqui no polinômio de Cayley-Hamilton, no polinômio característico, exatamente esse comutador aqui, né? Então vamos substituindo aqui, né? Porque ele zera, né, o alto valor aqui, né? Então, aqui a gente vai ter lambda quadrado menos o traço do lambda, né, que no nosso caso aqui é isso daqui, vezes o lambda, mais o determinante aqui do A, vezes a identidade, né? Então, aqui lembrando, né, que quando a gente faz o polinômio característico aplicado no alto valor, aqui vai dar o determinante onde a diagonal é o lambda, né? Então, aqui ele sairia para fora assim, né? Bom, então disso daqui, a gente conclui aqui que o traço vai ser zero e vai sobrar esse determinante aqui. Se pegarmos, então o A1, A2 ao quadrado, que é o que eu vou substituir aqui, vai me dar um múltiplo da matriz identidade. Quando eu faço o comutador da matriz identidade com qualquer outra matriz, isso sempre dá zero. Então, se você abrir as continhas ali, né, e pegar um múltiplo da identidade e fizer o comutador, você vai ver que vai dar sempre zero. Então, essa foi uma técnica que foi diferente assim para a época, né, que não foi só substituindo as matrizes, né, foi usando conceitos já de álgebra linear, e que foi bem interessante, né, foi um dos primeiros resultados assim que não foi apenas substituindo, né. Então, se você substituir matrizes aqui, vai dar certo. Vai te dar um pouco de trabalho para fazer as contas, mas vai dar certo. E eles enxergaram essa técnica aqui, que era mais interessante um pouquinho, né, mais construtiva, digamos assim. Bom, então, o polinômio de Hall, ele é uma identidade polinomial para matrizes 2 por 2. Uma segunda identidade que foi encontrada se chama de polinômio estándar, polinômio padrão, né? Ele é o seguinte. Então, ele vai ser uma soma de permutações aqui no grupo simétrico, SN. Então, você vai pegar o sinal da tua permutação e vai variar os índices, né? Ou seja, por exemplo, aqui para n igual a 3. Então, você vai pegar o sinal da permutação. Então, você tem ali 1, 2, 3. 1, 2, 3, quando tu não varia, é uma permutação par. Então, por isso que vai ter um mais aqui. Quando tu troca o 2 com o 3, vai ter uma troca, então uma permutação ímpar. Então, vai ter o menos aqui. E assim por diante, o 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, até o último. Certo? Então, por exemplo, para n igual a 3, o polinômio estándar é esse polinômio. Você pega todas as suas permutações possíveis do grupo simétrico SN, olha para o sinal e soma tudo. Então, esse é o polinômio estándar. Foi provado, então, antes ali a gente justificou que o H era uma identidade polinomial. E o polinômio estándar de grau 4, ou seja, eu vou pegar o grupo simétrico de ordem 4, né, o grupo simétrico das permutações do 1 até o 4, né, e vou somar tudo, olhar para o sinal, somar tudo, vai me dar o polinômio estándar, e foi provado já que esse polinômio aqui, ele é uma identidade polinomial também. Então, esse daqui, uma das provas é substituindo por matrizes. E daí você consegue organizar em blocos que se anulam os fatores, né? Porque aqui vai trocando muito a ordem dos índices. Então, você consegue organizar em bloco, tudo ali se anula, e tem uma prova até bastante elegante, né? Mesmo substituindo por matriz. Bom, se tem duas identidades que não são nulas, a gente vê que a M2 de K é uma P-álgebra. E em 73 e 81, Razmislov e Drensky, né, que são dois pesquisadores bem famosos aí na área, eles mostraram que todas as identidades polinomiais, se o corpo for de característica zero, é gerado pelo polinômio de Hall e pelo polinômio estándar. Então, isso foi mostrado. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do que eu pesquisei no meu doutorado, né? E que venho pesquisando, né, até hoje. Eu pesquiso as chamadas álgebras de Jordan, que o que é isso? É uma álgebra com um produto um pouquinho diferente, né? Então, eu vou começar introduzindo aqui o que é que eu pesquiso, né? Que são dentro das matrizes triangulares superiores, a gente vai colocar um novo produto, que se chama produto de Jordan, e com isso ela vai ser uma álgebra de Jordan, né? Então, por isso que eu coloquei aqui o título, uma nova estrutura para UTN de K.
Então, quando a gente fala de UTN, a gente está considerando o produto usual. Eu vou mudar o produto. Tá? Então, o novo produto que eu vou colocar é esse daqui. Então, eu vou denotar ele por uma bolinha. Então, vai ser A, bolinha B. Ele vai ser a metade de AB mais BA. Então, esse é o que a gente chama de produto de Jordan. Então, por exemplo, aqui. Aqui eu coloquei como que fica o produto de Jordan de duas matrizes e como que ficaria o produto usual, para a gente ver que ele é diferente. Então, aqui, veja que eu peguei as duas matrizes, a 2, 3, 1, a menos 1, 5 e 4, aqui são as mesmas. Se a gente fizer o produto usual, multiplicando aqui linha por coluna, vai dar essa matriz aqui. E se a gente fizer o produto de Jordan, jogar aqui nessa fórmula, o A sendo esta e o B sendo esta, e desenvolver a conta, a gente vai chegar nessa daqui. Então, a gente vê aqui que são diferentes. Então, é um produto diferente do usual. Bom, uma observação importante a respeito desse produto. Quando a gente coloca esse produto numa álgebra, essa álgebra vira comutativa. Então, toda a álgebra de Jordan ela é comutativa. Só que ela não é associativa. Então, é isso que a gente perde. A gente ganha a comutatividade, mas perde a associatividade. Então, por exemplo, o UTN lá, ele era associativo. Aqui, ele era associativo, mas não era comutativo. E aqui é o contrário. Aqui ele é comutativo, mas não é associativo. Então, como tinha o comutador lá no UTN, aqui a gente tem o associador. Então, a gente denota por esse parênteses aqui, de A, B e C. Então, o que ele faz? Ele pega o AB, produto de Jordan com C, menos A, produto de Jordan de B com C. Então, é mesmo que a ideia que a gente tinha lá para comutador, de comutar as coisas, aqui é a ideia de associar as coisas. Então, é uma ideia bastante semelhante ao do comutador. Então, dados A e B em UTN, né, como eu falei aqui, vale a propriedade que ela é comutativa, né, se você jogar aqui, se você fizer A, B, depois BA, você vai ver que vai dar a mesma coisa, então ela é comutativa. E além disso, a gente tem uma outra estrutura, que o associador de A com A, B e A de novo, isso sempre dá zero. E essa é exatamente a definição de álgebra de Jordan. Uma álgebra que satisfaz essas duas propriedades é chamada de álgebra de Jordan. Por isso que o UTN equipado com esse produto novo aqui, ele vira uma álgebra de Jordan. E a gente denota ela por UJN, né? O J se referindo a Jordan. Bom, então o que eu pesquisei foi nessas álgebras de Jordan, na álgebra de Jordan UTN. Então eu vou falar agora, né, até o final da palestra aí, um pouquinho de resultados, né, que estão abertos nessa área. Acho que deu para dar uma noção, né, do que é, né, uma identidade polinomial. E as álgebras mais comuns aí de serem trabalhadas. Então eu vou falar um pouquinho de alguns problemas que estão em aberto ainda, né, nessa área. Bom, e o que já foi feito também, né? Então, em M2 de K, então matrizes cheias, né, sem ser triangular superior. Quando o corpo é de característica 0 e ele é infinito de característica P maior do que 3, esse problema aqui já foi resolvido. Então, todas as identidades polinomiais são geradas pelo polinômio de Hall, que é aquele que a gente viu, e pelo polinômio standard. Então, esse é o que eu comentei antes. Naquele artigo de Razmizlov e Drensky, eles provaram, né, tudo isso. O Razmizlov iniciou o estudo e o Drensky finalizou. Por isso que a gente tem anos diferentes aqui, né? Mas para essas condições de corpos aqui, característica 0 e infinito de característica maior que 3, eles provaram nesses artigos. Então, foi conseguido mostrar isso. Se o corpo for infinito de característica 3, o resultado foi provado em 2001. Então, além das duas identidades polinomiais que a gente tinha antes, foi preciso mais uma identidade, que eu não coloquei ela aqui porque ela é bem extensa. Então, foi encontrado ela, mas ela é um pouquinho extensa e eu não coloquei aqui. Quem conseguiu provar isso foi o Kushilokov, que é um professor da Unicamp, aqui de Campinas, do Brasil. Né? Então, essa, eu não comentei, mas essa área é bastante estudada aqui na Unicamp,
né, em Campinas, na Universidade de Brasília, né, na UNB, ela é bastante estudada, em Minas Gerais, na UFMG, existem pesquisadores lá. Eu me formei na UFSCar, né, Universidade Federal de São Carlos, tem alguns pesquisadores lá também. Na USP de São Paulo, pesquisam também bastante essa área. E essas são aí as maiores que desenvolvem pesquisa nessa área, mais é o Unicamp, né, e o UNB aqui no Brasil. Fora do Brasil também, vários pesquisadores italianos. Ela se desenvolveu mais ali no leste europeu, Bulgária, Hungria. Geralmente até os artigos que a gente trabalha são, a maioria deles, em russos, os mais antigos, né, porque veio ali da região do leste europeu. Bom, continuando aqui com os problemas em aberto, um que está aberto até hoje é quais são as identidades polinomiais para matrizes 2 por 2, se o corpo é infinito de característica 2, né? Então, quem quiser se aventurar aí, né, tentar fazer as contas com matrizes 2 por 2, supor que o corpo é de característica 2, ele está aberto ainda até hoje, né? Ninguém conseguiu provar. Parece algo que é muito simples, né? Matrizes 2 por 2, corpo de característica 2, parece um caso assim particular, mas ninguém conseguiu provar até hoje. E se o corpo for finito, veja que aqui todos eles eram infinitos, se ele é de característica 0, né, lembrando que ele é infinito. Quando é finito, foi provado em 78, então já é bem mais antigo. Inclusive, esses dois artigos aqui são em russo também. Então, foi resolvido por Maltsev e Kesmin, em 78. Bom, veja que tudo que a gente falou aqui são para matrizes de tamanho 2 por 2. A pergunta é, para matrizes de tamanho maior do que 3. Então, nem para 3 por 3 se descobriu ainda quais são todas as identidades polinomiais. É um problema em aberto descobrir todas as identidades para matrizes de tamanho 3 adiante. Tem algumas identidades que foram encontradas, mas todas não. Eu vou comentar aqui algumas. Um resultado bastante antigo, de 1950, antigo para a teoria, né, digamos assim, foi que o polinômio estándar é uma identidade polinomial para mn, polinômio de grau 2n, né, para mn de k. Então, essa daqui é uma que foi descoberta que era uma identidade há bastante tempo. Até ela foi uma das primeiras aí a motivar o estudo desse tema aí, né? O Mitsuru e Levitsky provaram isso, né? Verificaram que sempre dava zero quando substituía matrizes nesse polinômio, e ela foi uma precursora aí do estudo dessa área. Outra coisa que foi descoberto para matrizes de tamanho maior, igual que 3, em 73 por Leron, é que toda identidade polinomial de grau 2n mais 1, ou seja, de grau 1, no caso, você tem o índice fixo aqui, 2n mais 1, né? Ele é gerado por esse polinômio aqui também. Então, essas a gente pode eliminar. Um outro resultado que temos é que toda identidade de grau 8 em M3 é gerado por ST6. Isso foi provado em 83 por Drensky e Kasparian. E são alguns aí dos resultados que a gente tem para matrizes cheias, né? Bom, agora alguns para matrizes triangulares superiores. Quando o corpo é de característica 0, né? Então, isso foi o que eu comentei antes. Todas as identidades polinomiais são geradas por essa daqui, um produto de n comutadores. Quando o corpo é infinito, né? Esse artigo é um artigo em russo também, de 71. 10 anos depois, o Sidorov provou que podia estender não apenas para característica 0, mas para corpo infinito, isso. Então, o resultado continuava valendo. E no mesmo artigo, ele provou também para todo o corpo, para corpo finito também. Então, se tiver Q elementos, os polinômios são gerados por essa identidade aqui. Então, você pega a variável, eleva na Q, menos x1, faz o produto com a mesma estrutura, n vezes. Vai dar uma identidade polinomial. Bom, para UJ2, é o que eu estudei. Então, o primeiro resultado é bem recente, é de 2012, 10 anos atrás, né? O Kushlokov, que é aquele professor da Unicamp, e o Martino, que é um pesquisador italiano, eles mostraram que se K é um corpo infinito de característica 0, né? Ou K
é infinito de característica maior do que 3, todo polinômio são gerados por uma identidade que a gente chama de T, né? Eu não coloquei aqui a expressão dela, mas por conta da abreviatura, mas a gente chama ela de T, e essa identidade aqui, certo? Que é um associador dentro de um associador. Bom, a minha pesquisa de doutorado, então, o Gonçalves era o meu orientador e o Kuchilokov era esse professor da Unicamp, que foi orientador do meu orientador. Então, a gente conseguiu desenvolver, né, um artigo mostrando, né, os casos remanescentes aqui. Né? Aqui eles mostraram para a característica 0 e para a característica P, maior que 3. A gente pegou aqui esse K infinito de característica 3, que era o que estava faltando. Então, a gente mostrou que era essa identidade aqui, essa aqui, que eram as duas que já tinham, e mais um produto de 2 associadores. Né? Então, esse artigo foi publicado aí no ano passado, no final do ano passado. Ok. Então, isso foi... Tá, deu tempo já? Mais 10? Bom, só terminar aqui já está encerrando. E K finito, esse K é finito, né? No mesmo artigo a gente mostrou que além dessas identidades aqui, teriam que ter mais 3, né? E aqui eu coloquei algumas referências, que são 3 livros aí consolidados da área, né? Então, seria isso, né? Uma ideia, né, do que é a pesquisa aí nessa área de PI teoria, né? Identidades polinomiais. Então, agradeço também aos organizadores, né, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho da área, né, sendo da área de álgebra, né, que é uma área, digamos assim, irmã da topologia, né. Então, agradeço a oportunidade de falar no congresso. Muchas gracias, Mateus. Tu presentación estuvo muy interesante. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas del público, de la audiencia. A ver, hay algunas preguntas, por favor. Pueden prender su micrófono o escribirlas por el chat. Hace un rato alguien había escrito una pregunta en el chat. Voy a ver si es que lo encuentro. He usado, bueno, una traducción del Google. Vamos a ver si es que Mateus puede, entender la pregunta. Está en el chat, Mateus. Deixa eu ver. Existe alguma relação de ordem nas álgebras que nos permita falar sobre supremos em álgebras? Não, eu não estudei, não sei. Realmente não... Faz sentido essa pergunta, mas eu não conheço. Nunca estudei algo nesse sentido. Mas eu acredito que faça sentido falar disso, sim. Yo tengo una pregunta que va un poco por el hecho de dónde buscar o cómo se les ocurrió trabajar con conmutadores y esos polinomios que son generados por permutaciones en los índices. Sim. Tá, com comutadores, a ideia é... Deixa eu voltar aqui na apresentação. A ideia é justamente transformar... Então, veja aonde que a gente trabalhou com comutadores aqui. Foi deixa eu voltar aqui na UT2, né? A UT2 ela é uma álgebra que ela não era comutativa. Então, surgiu o comutador justamente para tentar contornar esse problema. Né? Como que eu transformava uma álgebra que não era comutativa para eu conseguir até... existem vários teoremas que usam a álgebra comutativa, a teoria de representações também, aquelas estruturas que temos lá na álgebra comutativa também.
Então, se fosse comutativa, ficaria muito mais fácil, né, de trabalhar com ela. Então, naturalmente, né, o comutador, você tentou verificar o seguinte: quando que isso daqui era uma identidade? Fazendo as contas, substituindo por matrizes, deu isso daqui. Então, se você faz 2 vezes, né, daria 0. Então, não é que você tenha que a álgebra vire comutativa com essa matriz, até porque quando o comutador for identidade, a álgebra é comutativa. Por exemplo, no corpo ali, o comutador é identidade, porque anula, né? Mas você não tem a comutatividade nesse caso, mas tem uma quase comutatividade, digamos assim. O produto de 2 comutadores é. Então, foi nesse sentido, de tentar tornar ela mais comutativa possível para que se pudesse, né, usar propriedades e recursos, né, de outras teorias, como de álgebra comutativa, né, em certos subconjuntos ali, em certos subespaços, né, algo nesse sentido. A outra pergunta foi do polinômio standard, né? Então, deixa eu ver aqui onde é que ele está. Pareciera que ese polinomio estándar es una generalización, pues, de estos conmutadores, ¿no? El producto de conmutadores o algo así. De tamanho 2, ele é x1, x2 menos x2, x1. Ele é uma variação, né? Então, talvez, eu não sei ao certo como que eles descobriram isso, mas talvez tenha sido isso mesmo. Tentaram generalizar, porque no comutador você tem a troca de índices, né? Então, ali, talvez, tentaram fazer algumas trocas e resultou nesse polinômio standard, né? Y una identidad polinomial que sea muy distinta a estos. Então, para matrizes, todas as que você encontrar vão ser consequência dessa. Então, vai ser ou essa multiplicada por polinômios dos lados, ou substituindo as variáveis, né? Ou, deixa eu pegar um artigo aqui que eu tenho, meu aqui, para ver alguma que... geralmente, quando ela é de corpo finito, então, por exemplo, um dos artigos aqui que foi publicado, quando ela é de corpo finito, fica bem complicado de trabalhar. Elas ficam com uma cara bem feia. Então, deixa eu achar aqui uma delas, por exemplo. Vamos pegar aqui. Então, esta daqui. Se o corpo é finito e tem Q elementos, a gente chegou que essa estrutura aqui, ó, é uma identidade. Então, essa daqui eu cheguei nela fazendo as contas mesmo, substituindo por matrizes e algo nesse sentido. Então, desenvolvi ao longo do meu doutorado isso daqui. Para chegar nela, deu mais ou menos umas 50 páginas aí de contas. Ia desenvolvendo, aí chegou numa bem extensa, e aí a gente foi meio que lapidando. Tal pedaço é consequência de tal coisa. E foi chegando até que o máximo que deu para comprimir foi essa daqui. Né? Então, aqui aparecem os associadores de tamanho 5, né? De tamanho, aqui um de tamanho 3, um de tamanho Q mais 2, associadores grandes, né? Digamos assim. Então, foi algo bem diferente. Então, geralmente, para corpo finito, elas aparecem com uma cara bem diferente. Então, e tanto é que para corpo finito é o que tem menos resultados. Para infinito e característica zero, é mais fácil de trabalhar. E aí o pessoal geralmente publica essas duas coisas, e corpo finito, como dá muito trabalho, fica, né? E aí, geralmente, vai para doutorados, para pós-doc, né? Fazer as contas e descobrir quem são elas, né? Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación al doctor Mateus. Ahí tenemos en imagen un certificado, un diploma gracias a su participación, que bueno, Obrigado. le enviaremos por correo electrónico. Y Ok. muchas gracias por su ponencia una vez más. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pela organização também. Bom evento. Obrigado. Gracias. Gracias. Bueno, para la siguiente ponencia, doy pase al profesor Wilfredo, según tengo aquí en el programa. Sí, amigo, sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, gracias, gracias. Wilfredo, creo que tenemos a las 5 del cronograma para empezar. Sí, de acuerdo al cronograma, sí está programado a las 5. ¿Esperamos? Entonces, O bueno, sí, esperamos un rato. ok, ok. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Sí es mi turno, ¿verdad? A las 5. Doctor, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Sí te escucho? ¿Usted me escucha? Hay un problema con la música, creo. Por favor, tienen encendido el audio. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Buenas José tardes. Guadalupe En breve Anaya empezamos, Ortega. doctor. En breve empezamos. Puede ir presentando su pantalla si desea, pero en breves instantes estamos dando inicio, ¿ya? De Ok, acuerdo a la a ver. programación, empieza a las 5. Ok. Sí, nada más quería probar si era posible checar mi